17. A paz que excede todo o entendimento. Fazia 5 anos que mamãe não saía de casa, então não foi nenhuma novidade passar mais um Natal sem ela. Papai foi nos visitar com a minha irmã e a família dela e comemoramos a data juntos. Parte do presente de Natal que Michael e eu demos a papai foi uma viagem ao leste do país para visitar seus parentes. Entregamos o presente com bastante antecipação para que ele pudesse voltar em tempo para passar o Natal em nossa casa e voltar para o sítio no dia seguinte. Ninguém se preocupou com mamãe durante aqueles dias porque ela adorava ficar sozinha. Era sua oportunidade para conversar com as vozes imaginárias e não dar satisfações a ninguém. Havia um freezer enorme na garagem com alimentos suficientes para garantir que ela não ficaria sem comida. Quando voltou para casa depois do Natal, papai notou que ela não havia lavado nenhuma louça durante as 2 semanas que ele esteve fora e não havia comido nada nos últimos dias. A princípio, pensamos que sua costumeira recusa em fazer o serviço de casa a deixara sem pratos limpos para comer. Ao perceber que mamãe queria comer, mas não conseguia, papai concluiu que ela estivesse com gripe. Seu estado mental havia piorado nos últimos 2 anos, de modo que era difícil se comunicar com ela e impossível obter uma resposta que fizesse sentido. Ela estava perdendo cada vez mais o contato com a realidade e mal podia ser comparada a um ser humano. Poucos meses antes, o cãozinho deles adoeceu e morreu. Mamãe recusou-se a acreditar que o cão estava morto e colocou o corpo no meio da sua cama. Punha comida todos os dias na boca do animal, derramava água na garganta dele e conversava com o cão como se ele estivesse vivo. Sempre que papai se aproximava do cão e mencionava que iria enterrá-lo, mamãe tinha uma crise histérica. Diante disso, papai se convenceu de que era a hora de interná-la. Enquanto procurava ajuda, ele descobriu que as novas leis dificultavam ainda mais a internação. Ele precisava provar que ela estava pondo em risco a própria integridade física ou a de outra pessoa. Sem ter provas para apresentar, ele viu-se de mãos atadas. Depois de o cão morto passar 1 semana na cama dela, o mau cheiro tornou-se tão forte que papai não conseguia dormir no seu quarto no fundo do corredor. Ele sabia que precisava tomar uma providência. Sabendo que mamãe dormia o dia todo e andava pela casa durante a noite inteira, conversando com vozes imaginárias, papai esperou que ela caísse no sono profundo. Por volta do meio da manhã, ele entrou de mansinho no quarto, tirou o corpo pequeno do cão de cima da cama e o enterrou no quintal da casa. Prevendo o que aconteceria quando mamãe acordasse, ele cavou um buraco bem fundo e cobriu-o muito bem. Quando mamãe acordou e não encontrou o cão, ficou zangada e histérica. "Onde está o cão?" ela perguntou em tom autoritário. "Eu o enterrei. Ele está morto", papai respondeu com firmeza. "Ele não está morto. Você o enterrou vivo", ela gritou repetidas vezes enquanto procurava a pá. Cavou por toda parte à procura do cão. Chegou a cavar o local onde papai o enterrou, mas não encontrou nada porque o buraco era muito fundo. Finalmente, ela desistiu de procurar. Depois daquele incidente, as queixas de mamãe sobre pessoas atirando nela aumentaram. "Eles estão atirando em mim com raios lasers apontado para o meu estômago e meu peito. Estão emitindo raios em meu cérebro. Querem informações, mas eu não vou lhes dar", ela me disse quando a liguei. Senti pena dela, mas não o suficiente para visitá-la. Não a odiava mais, porém seus ataques verbais contra mim não cessavam. Ela agia como se me desprezasse. E apesar de entender que se tratava de uma manifestação de ódio contra si mesma, eu não conseguia ficar perto dela. Minha irmã sempre se entendeu razoavelmente bem com mamãe e a visitava de vez em quando. Depois do Natal, ela contou que a aparência de mamãe era péssima. Havia perdido muito peso, estava com o rosto inchado e a pele amarelada.
Papai continuava convencido de que se tratava de uma gripe. Pouco antes de Michael e eu sairmos de férias com as crianças para o Havaí, liguei para papai querendo saber notícias de mamãe. Ela está melhor, ele disse. Passa o tempo todo na cama e eu levo comida para ela. Está comendo bem agora. Parou de vomitar. Você está precisando da minha ajuda para cuidar dela? Não, ela está bem agora, ele garantiu. Na manhã seguinte à nossa chegada ao Havaí, levantei-me antes de todos e fui caminhar na praia. Era o meu momento de ficar a sós com Deus e conversar com Ele. Parecia que podia ouvi-lo melhor quando estava longe de telefones, obrigações, prazos e pessoas, e perto da beleza de sua criação. Quando voltei para o quarto, no hotel, todos já estavam em pé. Vestimos-nos e fomos tomar café da manhã. Ao retornarmos ao quarto, vi a luz vermelha piscando no telefone, sinal de que alguém havia ligado e deixado um recado. Senti na hora que se tratava de algum assunto grave. Liguei para a recepção e recebi o recado para entrar em contato com a minha irmã na casa de meus pais. Disquei imediatamente, prevendo más notícias, porque minha irmã e papai nunca telefonaram para mim enquanto estava em férias. Papai atendeu. Sua mãe está muito mal, Storm, ele disse com voz angustiada. Estamos tentando levá-la ao médico, mas ela não quer ir. A ambulância acabou de chegar, mas ela se trancou no banheiro e não quer sair de jeito nenhum. Onde está Suzy? Conversando com sua mãe pela porta do banheiro. Se ela está tão mal assim, pensei, como conseguira trancar-se no banheiro? Ouvi papai gritar, Suzy, Storm está ao telefone. A voz de Suzy deixou transparecer a gravidade da situação. Mamãe está muito doente, você não a reconheceria. Deve ter perdido uns 30 quilos, está reduzida a pele e ossos e tem uma aparência horrível. Acho que ela está morrendo. De repente sua voz adquiriu um tom de imaturidade. Tem certeza? Perguntei sem acreditar. Como era possível mamãe estar morrendo se alguns dias antes papai havia dito que ela estava melhor, pensei. Ela se recusa a sair do banheiro e não quer entrar na ambulância. Os atendentes estão esperando, Suzy disse com voz trêmula. Suzy, ela deve estar com medo dos homens. Talvez pense que eles vão matá-la. Se você não convencê-la a ir com eles, é melhor dispensá-los. Depois que eles forem embora e ela sair do banheiro, pergunte se ela aceita que você a leve para o hospital. Você é a única pessoa que ela vai ouvir. Diga que não suporta vê-la com dor e que eles vão poder ajudá-la no hospital. Diga que não vai deixá-la sozinha e que vai ficar com ela. Tá bem, ela disse com convicção e firmeza na voz. Vamos pegar o primeiro voo que conseguirmos. Ligo para você quando estivermos chegando. Eu disse e desliguei o telefone. Havia uma súbita urgência dentro de mim. Eu precisava ir. Deus, por favor, ajude-me a chegar lá antes que ela morra. Orei enquanto ligava para a companhia aérea. O único voo com 4 assentos disponíveis só partiria à meia-noite. Eu não queria ir sem a minha família. Tinha medo de ver a minha mãe sem ter Michael e meus filhos por perto. No restante dos dias, arrumamos as malas, devolvemos o carro à locadora, pagamos as contas do hotel e ligamos para as companhias aéreas, tentando conseguir um voo mais cedo. Antes de sair para o aeroporto, conversei mais uma vez com Suzy. Ela havia seguido a minha sugestão e mamãe concordara em ir para o hospital. Suzy e papai a levaram até o carro e a conduziram até a entrada do pronto-socorro. Suzy permaneceu ao lado de mamãe até ela ser internada, receber medicamentos para aliviar a dor e cair no sono. O que o médico disse? Perguntei. Câncer. Ela não vai resistir. Eles só estão aplicando medicamentos para aliviar a dor. Ah, não. Eu disse, um coração cheio de culpa por não estar lá e de tristeza pelo sofrimento intenso de mamãe.
Stormy, Suzy disse após uma pausa. Não se sinta culpada se não conseguir chegar aqui antes de mamãe morrer. Ela está tão mal que você não vai querer vê-la nesse estado. Houve um silêncio enquanto eu tentava recuperar a fala, sufocada pelas lágrimas. Obrigada, Suzy. Você não sabe como foi importante eu ouvir isso. Por mais que quisesse ver mamãe antes de ela morrer, também temia a raiva reprimida de minha irmã e papai por eu não estar lá. Embarcamos no voo por volta de meia-noite e chegamos a Los Angeles às 8 da manhã. Dirigimos para casa, despejamos o conteúdo da mala no chão e substituímos as roupas por outras mais quentes enquanto Michael preparava um lanche rápido para nós e improvisava uma cama na parte traseira do carro para as crianças dormirem. Liguei para a casa de meus pais, mas ninguém me atendeu. Liguei então para o hospital e exigi que transferissem a ligação para o quarto de mamãe. O estado dela é crítico, a recepcionista protestou. Eu sou filha dela, insisti. Lois, o marido de Suzy, atendeu o telefone. Lois, estamos saindo de casa agora. Como ela está? Não sei se vocês vão chegar a tempo, ele disse, abalado. Não pode ser. Você acha que ela não vai aguentar mais 4 horas? Perguntei horrorizada. Não podia acreditar. Tudo estava acontecendo rápido demais. Você não faz ideia de como ela está. A voz dele tremeu. Não parece mais sua mãe, Stormy. Não é a mesma pessoa. Chegaremos o mais rápido possível, Lu. Vamos direto para o hospital. Ele indicou o caminho e ouvi papai e mamãe conversando enquanto mamãe gemia ao fundo. Entramos no carro e partimos a toda velocidade. Não havia trânsito e não passamos por nenhum sinal vermelho. Não consegui mais conter as lágrimas durante a viagem. Por favor, Deus, permita que eu chegue antes de mamãe morrer. Por favor, Deus, que ela não morra antes de eu vê-la. Olhei para o banco traseiro e vi 2 pares de olhinhos castanhos me fitando com ar de preocupação. Eu estou bem, eu disse, tranquilizando Christopher e Amanda. A mamãe só está com medo de que a vovó morra antes de chegarmos lá. É muito triste, disse Christopher, na época com 7 anos. Eu também acho, disse Amanda com quase 3 anos, sem entender completamente, mas querendo agir como o irmão mais velho. Sempre fui sincera com os meus filhos e lhes contava a verdade de acordo com a sua capacidade de compreensão. Christopher sabia que minha mãe havia me maltratado quando eu era criança, mas atribuía os maus tratos à doença dela. A vovó sempre amou vocês, garantia aos 2. Orei silenciosamente durante todo o percurso. Algo dentro de mim alimentava a esperança de que depois que mamãe e eu nos encontrássemos, as coisas seriam diferentes. Talvez ela estivesse no juízo perfeito e se esquecesse por alguns minutos do ódio que sentia por mim e pudéssemos nos comunicar como mãe e filha. Cheguei até a ter a ideia maluca de que pediríamos perdão uma para a outra e todo o mal que praticamos, quem sabe diríamos, eu te amo. No trajeto até lá, lembrei-me de todas as vezes que mamãe reclamou que alguém estava atirando em seu peito, na cabeça e no estômago. Nunca me ocorreu que ela estivesse falando de uma dor verdadeira. Lembrei-me de meus telefonemas a papai de tempos em tempos. Ele sempre passava o telefone para a mamãe e ela respondia com o mesmo tom hostil. Oi, mamãe, como você está? Eu perguntava, fingindo ao máximo estar feliz. Como você acha que eu estou? Ela começava a dizer com voz zangada e continuava a despejar todo o lixo que cercava os seus dias. Dali em diante, eu não conseguia dizer mais nada. Colocava o fone na cama e escutava um pouco a cada 5 minutos. Ela continuava falando sem se preocupar nem um pouco por eu não estar participando da conversa. Depois de uns 30 ou 40 minutos, eu pegava o telefone e dizia bem alto:
Eu preciso desligar, mãe. Tchau. Meu pai mencionou que depois de falar comigo, mamãe sempre se sentia um pouco melhor e não se queixava tanto para ele. Passei a considerar aqueles telefonemas para mamãe uma forma de aliviar a vida de papai. Pensei na última vez que visitei os dois. Estava sentada na sala de televisão quando mamãe apareceu do nada e disse: "Todas as vezes que tranquei você no armário, aquilo nunca a incomodou, não é mesmo?" Em vez de fazer uma pergunta verdadeira e aguardar uma resposta sincera, ela deu a entender, pelo seu tom de voz ao terminar a frase, que aquilo nunca havia me incomodado. O choque foi tão grande que mal consegui falar. Aquela era a mesma mulher que nunca admitia ter feito nada de errado na vida? Por certo, mamãe deixou claro que sabia que a história do armário não tinha nenhuma importância e que ela estava apenas curiosa, mas pelo menos admitiu ter feito aquilo. Senti pena dela e não lhe disse a verdade, mas ainda possuía uma natureza carnal em mim para fazer esta observação cáustica. De jeito nenhum, mamãe. Adorei cada minuto. Minha falsidade passou totalmente despercebida. Mamãe ouviu o que queria e replicou com um leve sorriso. Foi o que pensei. Em seguida, voltou aos seus afazeres na cozinha. Parte de mim alegrou-se por mamãe ter finalmente reconhecido por ter me trancado no armário. Não faço ideia do que a levou a mencionar o assunto depois de tantos anos. Talvez o pecado não confessado nunca dê descanso, seja quais forem as circunstâncias de vida da pessoa. A viagem ao hospital durou 2 horas e meia, bem menos que as 4 horas previstas. Michael deixou-me na frente do hospital e corri uma boa distância até a entrada principal, enquanto ele estacionava o carro. Perguntei o número do quarto de mamãe e, ao notar que a recepcionista não conseguia encontrar, meu coração disparou. Temi ter chegado tarde demais e que ela tivesse sido retirada do quarto. Aqui está, quarto 3A, no fim do corredor. O hospital era pequeno e levei alguns segundos para correr até o quarto e abrir a porta. Vi 2 leitos ocupados por 2 senhoras idosas, muito doentes, mas em nenhuma delas reconheci minha mãe. A senhora no leito mais distante estava inconsciente e havia muitos fios e tubos ligados a ela, além de um respirador. Ela não tinha dentes. Mamãe tinha dentes. Nunca permitira que um dentista pusesse as mãos nela. A outra senhora era extremamente magra e frágil e tinha os olhos azuis claros voltados para o lado numa expressão de dor e desânimo. Devo ter entrado no quarto errado, pensei, virando-me para sair. Mas ao olhar novamente só para me certificar de que não era ela, vi que aqueles olhos azuis claros eram os de mamãe. Mal reconheci seu corpo minúsculo. "Mãe?" eu disse baixinho. "Mãe, sou eu, Stormy." Nenhuma reação. Posicionei-me de modo que os olhos azuis ficassem de frente para mim. Eles não estavam vendo nada. "Mãe", comecei a chorar. "Mãe, você partiu, não foi?" Cheguei tarde demais. Coloquei a mão nela. Ainda estava quente. Devia ter morrido alguns segundos antes de minha chegada. Segurei a mão dela e comecei a chorar. Coloquei a cabeça em seu peito e derramei lágrimas em cima do cobertor. Não chorei por sentir falta de minha mãe ou de nosso relacionamento. Nunca houve um relacionamento. Chorei por tudo que nunca fomos, por tudo que nunca havia existido entre nós, pela alegria da vida que ela nunca conheceu. Chorei pelo sofrimento de uma menina que bateu o pé e respondeu de modo grosseiro à mãe grávida e nunca mais voltou a vê-la porque a mãe foi para o hospital naquela noite e morreu.
Chorei pela adolescente que se sentiu responsável pelas mortes em sua família. Chorei por uma mulher que viveu dominada por medo, rancor, amargura e raiva de Deus, e que nunca experimentou o amor, a cura e a libertação divina. Chorei pela mulher que não conseguia aceitar o perdão de sua filha porque não era capaz de perdoar a si mesma. Chorei por uma pessoa que nunca se tornou aquela planejada por Deus quando a criou. Lamentei tudo aquilo e imaginei que Deus sente o mesmo ao nosso respeito quando resistimos, lutamos e nos colocamos em situações terrivelmente dolorosas, em vez de recorrer a Ele e nos render aos seus pés. Olhei para o rosto dela novamente, acariciei seus cabelos. Chorei por todos os anos de minha vida em que não a toquei com afeto. Ela nunca permitiu. Por mais estranho que pareça, senti a presença e a paz de Deus, embora quisesse muito ver mamãe pela última vez sem ninguém por perto, conforme havia orado pelo caminho. Se ele quisesse que eu a visse viva, poderia ter agido de tal forma que eu chegasse lá alguns minutos antes. Mas talvez ela tivesse reunido a força que lhe sobrara e gritado palavras horríveis e cruéis para mim, e eu teria saído de lá com aquela lembrança para o resto da vida. Confiei que Deus sabe o que faz. Sabendo que não havia nenhuma outra pessoa consciente no quarto, fiz algo que poderia parecer desrespeitoso e estranho. Levantei o cobertor para ver o corpo de mamãe. Suas pernas eram belas, magras, muito brancas, mas estranhamente bem torneadas. O abdômen estava distendido. Levantei a camisola e coloquei a mão no fígado. Senti um inchaço grande e duro. Toquei seu seio esquerdo e apalpei um caroço enorme do tamanho de uma meia laranja. Era exatamente o que eu havia suspeitado depois de ouvir Suzy descrevê-la pelo telefone. O câncer no seio se espalhara para o fígado e o cérebro. Imaginei o sofrimento de mamãe durante todos aqueles anos, sem permitir que ninguém a ajudasse. Que morte medonha, terrível. Passei mal ao imaginar a agonia que ela devia ter sentido. Puxei a camisola para baixo, coloquei o cobertor de volta no lugar e segurei a sua mão outra vez. Os dedos estavam esfriando. Fitei seu rosto. Os olhos azuis pareciam enormes em razão de sua extrema magreza. Sempre pensei nela como uma mulher grande e horrível. Agora parecia pequenina, frágil e bela. Quando seu corpo começou a esfriar e enrijecer, finalmente caí em mim. De repente, minha mente retrocedeu à igrejinha que frequentávamos quando eu tinha 14 anos. Lembrei-me de como mamãe falava de Deus e de Jesus como se fossem reais para ela, e de sua dedicação durante aqueles meses antes de jogar a Bíblia grande da família no quintal em um acesso de raiva. Ela nunca voltou a falar sobre Deus, exceto para dizer que ele sabia que havia pessoas tentando matá-la, mas não era capaz de ajudá-la. Naquele momento, senti paz em relação a ela, como se Deus estivesse dizendo: "Fica tranquila, Storm. Sua mãe está comigo. Ela não está sofrendo mais. Não é mais louca. Eu a trouxe para cá." Na verdade, aquele foi um momento estranho de paz, diferente de tudo o que eu esperava. A morte não era tão horrível. Era fácil para mim dizer aquilo, claro, não era eu que tinha morrido, mas parecia natural, como parte normal da vida. Finalmente, 2 enfermeiras entraram no quarto e, ao perceber que minha mãe estava morta, pediram para que eu saísse. Quando eu saí, meu marido e as crianças estavam chegando. "Ela morreu, Michael", eu sussurrei.
Quando as enfermeiras permitiram que Michael e eu entrasse no quarto de mamãe, vi que haviam fechado os olhos dela, dobrado seus braços e endireitado o lençol que cobria o seu corpo. Enquanto permanecíamos ali em silêncio, o médico entrou. Era um homem cordial, já na casa dos 60 anos. Sinto muito pelo que aconteceu à sua mãe, ele disse. Não havia mais nada que pudéssemos fazer. Ela estava com câncer no seio e no fígado e possivelmente um tumor no cérebro. O fígado estava 5 vezes maior que o normal. Ele expressou seu espanto pelo modo como o câncer havia se espalhado antes que ela permitisse o tratamento médico. Doutor, sou grata por tudo que fez pelo meu pai nos últimos 5 anos e por ter aliviado o sofrimento de minha mãe em suas últimas horas de vida, eu lhe assegurei. O câncer estava tão avançado que mesmo que seu pai a tivesse trazido para cá 1 ano atrás, acho que não teríamos conseguido salvá-la. Ele conhecia o estado mental de minha mãe porque papai confiara nele e pedira o seu conselho, apesar de ninguém saber que ela também estava enferma fisicamente. As despesas médicas teriam sido enormes para o seu pai e não teriam feito nenhuma diferença. O câncer estava crescendo dentro dela havia anos. Foi melhor assim. Também acho. E o que vai acontecer agora? Precisamos ligar para o seu pai imediatamente, Michael disse, saindo para procurar um telefone. Papai não estava preparado para a morte de minha mãe. Não tinha ideia da extensão da doença e o choque foi tão grande que ele teve de ficar de cama. Michael e eu cuidamos de tudo. Escolhi o caixão mais bonito que encontrei e encomendei muitas flores coloridas, porque sabia que ela as teria achado lindas. Escolhi um lugar debaixo de uma árvore frondosa para enterrá-la, porque ela gostava muito de árvores. Também comprei roupas íntimas bonitas e enquanto entregava o dinheiro à caixa, as lágrimas contidas começaram a descer pelo rosto e comecei a chorar. Vieram-me à mente todas as vezes que eu tinha desejado comprar presentes para a mamãe, como estava fazendo naquele momento, mas ela nunca os aceitaria. Agora estava comprando coisas para o seu enterro. A caixa me deu troco e as roupas que eu havia comprado e me olhou com preocupação. Para o meu alívio, ela não disse nada. A morte de uma mãe foi um golpe duro para minha irmã. Tive dificuldade de entender o motivo porque nunca havia notado que havia um relacionamento entre elas. Cometera o erro de supor que Suzy era como eu. Queria as mesmas coisas, experimentar as mesmas coisas. Mas éramos diferentes uma da outra. Não havia nenhuma semelhança. Suzy rebatia as palavras de mamãe. Eu me acovardava num canto. Ela ficava com raiva e demonstrava. Eu me magoava e guardava a raiva. Ela se relacionava com mamãe, embora mamãe não fosse uma boa mãe. Eu não. Suzy estava triste. Eu estava aliviada. Mesmo na infância, fomos criadas em mundos completamente diferentes. Mamãe me maltratava implacavelmente, mas não dava atenção ao que Suzy fazia. Era como se mamãe imaginasse que tinha de exercer disciplina rígida sobre mim e nunca ter de disciplinar Suzy. Mas mamãe nunca foi racional. Só naquele momento consegui entender isso. Fiquei feliz por não ter guardado mágoas de mamãe. Não havia mais nenhum rancor, raiva, ressentimento nem retaliações. Deus havia purificado tudo. Todas as coisas foram consumadas antes de sua morte, e eu nunca mais teria de lidar com aquilo. A notícia da morte correu rápido entre a família e os amigos. Recebemos muitos telefonemas, e para o meu espanto, uma mulher mencionou que mamãe gostava de mim. Sua mãe sempre teve muito orgulho de você, disse Anita, uma amiga de longa data da família que permaneceu leal a nós, apesar de mamãe a ter tratado com grosseria. Mamãe tinha orgulho de mim?
Perguntei atônita, sem acreditar no que acabara de ouvir. Ela ficou muito satisfeita quando você foi a estrela da peça na escola. E se orgulhava de todos os seus programas de televisão. Não compareceu a nenhum deles porque pensava que as pessoas que tentavam matá-la poderiam matar você também. Ah, é difícil acreditar no que você está dizendo, Anita, porque ela nunca me deu a menor indicação de que se sentia dessa maneira em relação a mim. Você sabe como sua mãe era, Stormy. Tinha ideias muito estranhas. Acreditava que se a elogiasse por qualquer coisa, você acabaria mimada. Foi uma pena você não ter conhecido a sua mãe quando ela era mais jovem. Era uma mulher adorável, pode acreditar. A doença mental tomou conta da vida dela e deturpou suas virtudes. Sem conseguir conter as lágrimas, eu disse: Obrigado, Anita. Foi muito importante o que você me disse. Depois do sepultamento de mamãe, permanecemos mais alguns dias para ajudar papai, e nos meses seguintes nós os visitávamos todas as semanas. A casa estava suja, escura e deprimente porque mamãe nunca permitira que fosse limpa ou pintada. O quarto dela parecia um cenário de filme antigo de terror, com muitas teias de aranha penduradas. Alguém encostou a cama no armário com a cabeceira contra as portas para evitar que fossem abertas. O armário estava abarrotado de roupas velhas e sujas e de cheques cancelados, recibos, cartas e recortes de revista que ela havia juntado. Papai pediu que eu organizasse as coisas dela. Não o culpei, porque ele já havia sofrido demais. A arrumação foi muito mais complicada do que eu esperava. Encontrei na casa e no galpão ao lado quase todos os vestidos, casacos, sapatos e bolsas que minha irmã, mamãe e eu havíamos usado. Foi como reviver todo um passado. Sabia que ela nunca jogava nada fora, mas não imaginava a extensão da sua mania de guardar coisas. Mais um sinal de sua doença mental e de seu medo. Michael e eu decidimos que seria extremamente importante para a saúde de papai que a casa fosse remodelada, e a tarefa era monumental para nós. Contratamos profissionais para pintar a casa por dentro e por fora e trocar o carpete, as cortinas e as colchas. A cada passo do processo eu via meu pai mais animado. As lembranças tristes dissiparam-se. A casa e papai pareciam renovados. Em meio à limpeza, encontrei um antigo diário de capa verde no qual eu escrevia quando tinha 14 anos. Eu o tinha jogado fora, mas mamãe o encontrara no lixo e o guardara. Levei alguns dias para ler o diário de capa a capa. Minha vida naquela época era muito pior do que eu me lembrava. Assustei-me com a minha ignorância. Não sabia nada sobre o modo correto de viver. Quando terminei a leitura, agradeci a Deus pelo lembrete de quanto Ele havia me transformado. O tempo e a cura haviam ofuscado todo aquele sofrimento em minha memória. Olhei pela janela que dava para o quintal e vi papai empurrando a pequena Amanda num balanço que ele havia feito para ela e o irmão num grande salgueiro. Rindo, ela gritava feliz: "Mais alto, vovô, mais alto!" Naquela semana de limpeza e arrumação, papai cuidou de Chris e Amanda quase todo o tempo. Eles o acompanhavam para alimentar as vacas e colher laranjas, e cavalgavam o cavalo pequeno de propriedade do papai. O amor entre eles era visível. Agora que mamãe havia partido, tínhamos liberdade para visitar papai a qualquer hora, e ele podia mostrar-se como realmente era. À medida que sua personalidade desabrochava, o nosso relacionamento também crescia. Ele sempre foi sociável. Porém, o medo de dizer algo errado na frente de mamãe e desencadear um de seus ataques encobria cada palavra. Agora,
Aquele medo já não existia. Papai apresentou deficiência auditiva durante anos. Depois da morte de minha mãe, notei de repente que sua audição havia voltado ao normal. Será que ele parou de ouvir para conseguir conviver com ela? Teria sido um ato de sobrevivência? Talvez tenha sido por esse motivo que ele não desconfiou que ela estivesse morrendo. Mamãe sempre se queixava de que ele quase não prestava atenção ao que ela dizia. Eu não tinha paciência com a fala hesitante de meu pai e com a sua deficiência auditiva. Será que eu o culpei durante todos aqueles anos por ter encontrado um meio de conviver com minha mãe? Finalmente vi que meu pai era um grande homem. Apesar de mamãe ter sido implacavelmente cruel com ele, papai cuidou dela até o fim. A maioria dos homens teria ido embora anos atrás. Certa vez, ele teve um caso grave de herpes e passou tão mal que não conseguia sair da cama. Mamãe preparou um jantar completo e não lhe deu nada para comer. Ele, no entanto, levou todas as refeições para ela durante as 3 semanas que precederam a sua morte e não guardou nenhum ressentimento contra ela. Nunca a criticou depois que ela morreu. Seu exemplo de perdão foi maior que qualquer outro que presenciei. Não devemos guardar rancor. Precisamos perdoar e esquecer, ele dizia. A morte de mamãe não lhe causou nenhum arrependimento. Ele fez muito mais que sua obrigação.